Kazenga, a JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952 00 1344 ou ainda para 924 82 0103. JNZ, os serviços de qualidade para a sua... A paz do Senhor para todos que nos acompanham, que estão ligados nesse canal na manhã de hoje. Eis-me aqui, vosso irmão na fé, o servo para você, Miguel Álvaro Predestinado. Antes de tudo, queríamos começar com uma breve oração e assim vamos prosseguir para a nossa pregação no domingo de hoje. Que Deus te abençoe, inclina teu rosto, vamos orar. Soberano Deus, Deus da graça, muito obrigado por esse momento concedido. Pai amado, deixamos o resto nas suas mãos, que o Senhor esteja conosco do princípio até no fim deste programa. Que abençoe a todos que estão ligados, abençoe toda a equipa por completa, que esteja um programa tão abençoado, rica, para abençoar muita gente na manhã de hoje. Entregamos a pregação que seja revelada segundo a sua vontade. Em nome de Jesus Cristo, oremos assim. Amém. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Rapidamente estou no livro de Gênesis, no seu capítulo 19, e vou começar no seu versículo 5 até o versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. E chamando-lo, perguntou-lhe: onde estão os homens que entraram nesta noite em tua casa? Traze-os cá fora para nos conhecermos. Então Ló saiu de porta de trás e fechou a sua porta e disse aos meus irmãos: rogo-vos que não procedes tão perseverantemente. Eis que eu tenho duas filhas, ainda não conheceram varão. E eu vos latarei para fora e fareis como bem vos parecer. Somente nada façam a estes homens, porquanto entrarão debaixo da sombra do meu telhado. Versículo 10. Aqueles homens, porém, estando à mão, fizeram-lo entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de seguida e os estavam de lado de fora. Versículo 15. E amanhecer os anjos pertavam com Ló e dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as duas filhas, e aqui estão, para que não pereça no castigo da cidade. Palavra do Senhor. Onde passamos a leitura, amado ao Senhor, no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um dos livros que foi escrito pelo Moisés, quando estava no deserto. Eu queria te dizer que o livro de Gênesis não é o primeiro livro escrito pelo Moisés, porque Moisés, a primeira revelação, escreveu o livro de Jó. Depois, começa a escrever o livro de Gênesis. Mas por que pastor, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia? Na ordem cronológica da Bíblia, o Gênesis é o livro que relata, que menciona a criação. Gênesis significa o princípio das coisas, a criação. Então, já que ele fala do princípio, é a mesma coisa que está acontecendo no livro de Mateus. Mateus fala da genealogia de Jesus. E aqui também fala da genealogia da criação do homem. É a razão pela qual que ele se encontra no primeiro grupo de livro. No livro de Canônicos, são o primeiro livro revelado para instruir e abençoar a tua vida. E onde passamos a leitura, eu estou a dizer que o livro de Gênesis é um dos livros mais abençoados, que fala da criação. É um dos livros que fala do princípio das coisas. É um livro que fala, em contrapartida, quando o homem perdeu a vontade de Deus. E dentro do livro de Gênesis, do capítulo 1 até no capítulo 12, fala da desobediência do homem. Fala da rebelião do homem. Já no capítulo 12, Deus começa a procurar quem é que ele pode fazer com ele uma nova aliança. Quem é que ele poderia falar com ele. E ali onde se encontra com o grande homem, com Abraão, para começar uma nova caminhada com o ser humano. Deus, como ama o homem, ele preocupava-se o que deveria fazer desse homem que perdeu no jardim.
Amado ao Senhor, onde passamos a leitura é uma história bem clara, é uma história muito conhecida para toda a gente. Onde refere a história de Sodoma e Gomorra. É uma cidade que havia muitos problemas. O grande tema que vou abordar, estou a falar acerca de onde vem a maldição. No primeiro dia eu comecei a falar que a maldição começou quando nós nascemos. A maldição começa na origem das nossas famílias. Eu falei que devemos saber a origem de cada pessoa. Eu falei acerca do cordão umbilical. O cordão é um laço que junta a família com a pessoa que nasceu. Eu dizia na minha pregação, eu disse que é muito importante conhecermos a origem das coisas. Conhecermos a origem da pessoa que está se a colar com ele. Eu falei que mesmo na parte sentimental, quando você quer conhecer uma mulher, um homem, é importante, e preste atenção, é muito importante conhecer a origem daquele homem. Conhecer de onde ele veio. É de que tribo, é a tradição. Conhecer a família. Antigamente, eu falei aqui na minha pregação, para casarmos uma pessoa com uma outra pessoa, as famílias têm que sentar e conhecermos. Antigamente, quando um homem chama uma mulher na via, a primeira preocupação da menina, o homem tem que conhecer primeiro a casa dela. Conversar com a família. Misericórdia, infelizmente, hoje não acontece isso. Mas eu estava a dizer que a origem é muito importante. E no segundo dia eu falei acerca da origem de não obedecer a palavra de Deus. Quando uma pessoa não obedece, essa pessoa automaticamente ele carrega, automaticamente ele é maldiçoada, essa pessoa. Depois eu falei que devemos saber também com quem se juntar com ele. Eu expliquei muita coisa, eu falei mesmo no negócio, mesmo no mercado, mesmo na família, mesmo na empresa, tem que conhecer qual é a origem daquele mercado, qual é a origem daquela empresa, qual é a origem daquela pessoa que você vai se associar com ele. Onde nós falamos a história de Jonas. Eu disse, Jonas, quando entrou no barco, logo que ele entrou, trouxe uma tempestade dentro do barco. Até no ponto, os outros que eram inocentes começaram a perder seu negócio. Eu diria que se a pessoa se meter numa entrada sem saída, é difícil ele sair. Eu dizia que podemos brincar com tudo, não se brinca com o tempo, não se brinca com a hora, não se brinca com a vida. O destino tem a ver com o presente. O que deve viver hoje pode vir influenciar o seu futuro. Amado ao Senhor. Melhor dizer que é muito bom conhecermos a origem das coisas ou das pessoas. Eu falei que vou mencionar cada ponto, cada dia que nasce. E hoje vou falar e você vai descobrir se na verdade você é abençoado ou maldiçoado. Onde passamos a leitura, narra-se de uma cidade. Eu quero te falar também, uma das origens da nossa maldição é a cidade onde nós nos localizamos. Onde nós nascemos. A nossa terra. A nossa cidade. A cidade que é maldiçoada, uma aldeia que é dedicada no espírito, se não tiver atenção, nem viver atento, você pode levar a maldição que foi pronunciada para aquelas pessoas. Cada vez que você viver numa cidade sem conhecer a sua origem, cada vez que você viver numa cidade sem conhecer a fonte daquela família, você terá problemas. Você percebeu? É importante. Eu mencionei uma coisa na semana passada, eu disse assim, mesmo a cidade de Luanda é uma das cidades mais maldiçoadas. Eu expliquei que o nome Luanda vem de classe de sereia que anda. E que anda é um espírito que reina. E se não conhecer a Jesus, se não conhecer a Deus, você pode merecer aquela maldição. Aleluia, povo de Deus. Eu quero te dizer que é muito importante. Se a cidade onde você contém, a cidade onde você vive, a cidade onde você está a viver agora, se você não conhecer a história, não conhecer a origem daquela cidade, você vai acabar se misturando na maldição. E se você descobrir a realidade daquela cidade, é bom você procurar uma libertação. Amado é o povo do Senhor. Amado Filho de Deus. Amada Filha de Deus. Eu quero te dizer que
a cidade também pode influenciar a maldição na sua casa. Um exemplo prático. Onde passamos a leitura, narra-se a história do sobrinho do Abraão. Quando Deus chama Abraão no livro de Gênesis capítulo 12, o Abraão sai naquele seu parentela com seu sobrinho, com a sua esposa. Enquanto que ele caminhava, chegando num deserto, houve uma confusão, uma divergência. Os pastores que pastoreavam tomavam conta das ovelhas do Abraão e do seu sobrinho, que é o Ló, entraram em briga. Quando voltaram, Abraão sentou e disse assim: amado meu irmão, eu acho que para não entrarmos em choque, sendo membro de uma família, cada um vai no seu canto. Aí há uma coisa muito importante. Eu quero te dizer uma coisa, vou abrir uma parêntese. Deus detesta, Deus não ama a divisão, mas Deus concorda com a separação. Existe coisa na vida que devemos separar. Existe pessoas na nossa vida que devemos separar com ele. Existe cidade que devemos abandonar. Existe casa que não podemos entrar. Existe lugar que nós não podemos entrar, amado Senhor. É bom quando alguma coisa não dá certo, se separam aquela coisa. Até que a Bíblia diz, no livro de Número, vem nos mostrar que a mão quando te tropeça, corta. Também Mateus vem a narrar. Esse homem que estou aqui a mencionar, o Abraão, recebe uma chamada de Deus. Ele desloca na sua cidade para a terra onde Deus queria lhe levar. E quando chega ali, o seu irmão, as suas ovelhas, os seus pastores, entram em problema, entram em choque com o sobrinho Ló. E no regresso, Abraão pediu uma separação. Divisão não. Há uma diferença entre a divisão e a separação. Quando falamos da divisão, é uma interna separação. Quando falamos da separação, é algo que podemos referir em paralela. Algo que podemos retomar. Algo que podemos resolver. Somos separados, mas vivemos em comunhão. Estamos distantes, mas estamos em comunhão. Estamos juntos. Enquanto que se separaram com Ló, o Ló escolhe a área que ele queria viver. Ele olhou no outro lado do mar, do Rio Jordão, ele viu o capim novo que nascia, ele disse, vou ir lá. E ele foi. Quando foi lá, acontece que ele se meteu numa terra, numa cidade, em Sodoma e Gomorra, onde as pessoas namoravam homem e homem, mulher entre mulher. Queria te dizer que na vida há coisas que Deus obriga que não fazer. Se fazer, ele pode trazer a morte naquela cidade. Uma das causas que estragou aquela cidade é o acto de serem pessoas, no termos litúrgicos, as pessoas tornaram tornaram homossexual. Homem e homem namoravam. Mulher entre mulher namoravam. E isso provocou a ira de Deus. Quando numa cidade as pessoas começam a fazer esse tipo de coisas, isso insulta, isso provoca a ira de Deus. Você tem que me acompanhar. Quando notar que esse espírito começa a entrar na tua vida, tenha conta que estás a provocar a ira de Deus. Quando notar que não estou me sentindo mal, quer ser lésbica, quer ser panina, toma conta que estás a entrar num caminho que não terá socorro, não terá ajuda. Deus detesta esse tipo de comportamento. E quando aconteceu esta situação, Deus orienta 3 anjos. Enquanto os anjos caminhavam, chegaram numa cidade, encontraram o tio do Ló, que é o Abraão. Conversaram com o Abraão. Depois da conversa, o Abraão intercede acerca da morte daquela cidade. Intercede acerca da destruição daquela cidade. E Deus disse, os anjos falaram, se nós encontrarmos algum justo naquela cidade, vamos escapar esse justo, essas pessoas. E quando chegaram na cidade, a Bíblia diz, entraram 2 anjos. Porque
um dos anjos tem que desaparecer. Este anjo não pode viver um momento tão doloroso de sangue. Porque ele vem para a salvação. Eu quero te dizer que esse anjo que desapareceu é Jesus Cristo. É um anjo do interno. Esse anjo não consegue ver o sangue. Por isso, naquela data, quando trouxeram aquela mulher, no livro de João, capítulo 7, que a mulher que se apanharam na prostituição, ele disse: quem é que nunca pecou, pega na sua pedra e atira nessa mulher. Porque ele é o Salvador. Ele não poderia ver sangue. Os dois anjos entraram na cidade, posto na cidade, encontraram a cidade era amaldiçoada. Agora eu vou começar a explicar ali. Uma das causas da maldição da nossa vida é a cidade onde nós vivemos. Lembra de cada cidade existe um espírito que reina. Em cada cidade tem um líder espiritual. Existe líder espiritual diabólico, existe líder espiritual da divindade. Onde existe líder espiritual e diabólico, ele é que apresenta o relatório nacional. Eu já expliquei muitas das vezes, eles reúnem às 0 horas. Por isso é muito importante você, como um filho de Deus, é levantar às 0 horas, começar a orar, porque é um momento espiritual. É o momento que o mundo espírito entrega o relatório. Saiba que no mundo do espírito, uma cidade tem um espírito que comanda. Depois daquele espírito, existe um representante. E esse representante é dividido em grupos. Temos líder nacional, temos líder provincial, temos líder municipal e distrital. Até dentro dos nossos bairros tem ruas, tem um líder que presta conta daquele bairro. Tem um soba daquele bairro que leva o relatório, que procura como vamos matar a pessoa nesse mês. O que vamos fazer? Vai notar que às 12 horas em ponto é a hora certa que ele usa os seus aparelhos, que ele se comunica entre eles no mundo do espírito. Por isso vai notar um dos sinais que vou te ensinar hoje. Quando notar 12 horas, vai notar que todas as pessoas conseguem decapacitar um pouco. Ele, às vezes, dormem. É o momento que acontece acidente nas ruas. É o momento que todo mundo fica distraído e enfraquecido. Porque é o momento da comunicação espiritual. Outra dizer, toda cidade tem a sua realidade. Cada cidade tem a sua forma de viver. E nós, como filhos de Deus, devemos saber qual é a origem do local, do bairro, da área onde estamos a viver. No livro de 2 Reis há uma história tão bonita. Quando o profeta Eliseu chegou na cidade, explicaram assim: profeta, a cidade está boa. O povo que vive aqui vive feliz. Mas temos uma preocupação. Qual é essa preocupação? A terra não germina. A terra não produz nada. E a causa da terra não germinar é a água. A água está magra. Agora quero explicar uma coisa. O que causou problema na cidade é a água. E hoje também temos problema na cidade. Angola tem problema, Maidade. Congo tem problema. África tem problema. A terra não germina mais. Por quê? A causa é a água. O que é a água? A água é a palavra. Inverteram a água. Inverteram a palavra. Agora não prega mais o evangelho. Agora queremos pregar o bem material. A prosperidade. Esquecemos a visão, esquecemos o foco, esquecemos a missão que fomos incumbidos para Jesus. Quando uma cidade perde o foco, perde a visão, as consequências para o povo. Quando o povo perde a visão, quando os pastores perdem o foco da mensagem, aí a cidade entra na maldição. A Bíblia diz assim: o meu povo estava a ser destruído porque lhe faltou a sabedoria. Porque tu, o sacrificador,
tu, o sacerdote, tu, o pregador, desviou na verdade. O problema não é o povo, o problema é você que está me acompanhar. Pregador do Evangelho. Quando nós abandonamos a vontade de Deus, aí começa o problema. Aí começa a maldição. A cidade perdeu o sabor. A água estragou. A água está magra. A palavra perdeu o sentido na igreja, my God. A palavra perdeu o valor. As pessoas vão na igreja de maneira que ele entrou e como vai sair na igreja. Alguns momentos da pregação, ele está aí no Facebook. Alguns momentos da pregação, está maquinando, está pensando para onde eu vou depois da pregação. Alguns momentos da pregação, está distraído, está aí fora. Abençoado povo de Deus. Homem de Deus. Eminente homem de Deus. Homens abençoados, escolhidos para essa missão. Vamos voltar na origem da palavra. Vamos voltar na visão de Cristo. Vamos voltar na missão que fomos incumbidos na manhã de hoje. Olha, a palavra estragou a cidade. Olha, o povo estava a perder o foco. Já perdemos o rumo. Perdemos a visão. Perdemos a mensagem-chave para o povo de Deus. E quando perdemos essa visão, é ali onde perdemos a visão de nosso Criador. Ir em toda a terra, pregar o Evangelho e transformar como meus discípulos. Essa é a visão. Olha a cidade. A cidade de Sodoma e Gomorra era amaldiçoada. O povo vivia num momento tão difícil. Até no ponto, quando viram os anjos, os homens vieram para pegar nos anjos, transformá-lo como as suas mulheres. E hoje também está acontecendo em nossa cidade. Quando estão na rua, tornaram lésbicas, tornaram paninas. Isso provoca a ira de Deus, amado Senhor. Ora, o tempo que Deus lhe deu na vida não é para abusar com Deus, mas é o tempo de converter os seus corações e seguir o caminho da verdade. Sabe quantos que acabaram de morrer na manhã de hoje? Sabe quanto tem na casa mortuária? Quanto tem um cerro para as morgas? E Deus te deu a vida na manhã de hoje, porque Deus te ama. É uma oportunidade que Deus te deu na manhã de hoje. Ama Deus. Não porque maldição na tua vida. Tudo quanto que o homem semeia é aquele que vai ter que esperar para colher. Pregador de Evangelho. Vamos voltar na palavra original. Explicar ao povo de Deus que a bênção pertence a Deus. Para ser abençoado é preciso convertermos. Para nos convertermos, devemos sentir arrependido. E ali receberemos as bênçãos. Por que essa cena está mal? A Bíblia diz, ele falou ao profeta, a água que está mal, a fonte. E uma coisa bem interessante, quando o profeta chegou, pediu uma tigela. Depois de pedir uma tigela, ele pegou, colocou sal e foi na fonte, foi na origem para abençoar aquela água. A origem da nossa maldição, às vezes, começa onde? Onde nós vivemos. Às vezes, onde nós entramos, naquela igreja. Ora! Peça espírito de discernimento. Que Deus te revela a verdade. Quem é o pastor que está dirigindo a sua igreja? Já entrou muito infiltrado na obra de Deus. Já entrou pessoas estranhas na obra de Deus. Já entrou pessoas infiltradas na obra de Deus. O apóstolo Paulo disse, nos últimos tempos, o diabo entrará na igreja. Oh, my God. É o momento da apostasia. E precisamos da libertação. A cidade pode influenciar a sua vida. Se a cidade está mal, também você como povo, se não conhecer a Deus, se não buscar a Deus e da palavra verdadeira, acabam por entrar na maldição. O que é impossível aos homens é possível a Deus.
ainda não é tarde. Olha o que aconteceu no Ló. Estamos naquela cidade, acabou de mergulhar dentro da maldição. E se continuar a ver a história, antes de ir lá no Choar, mesmo assim, a mulher do Ló, pela dúvida, pela influência humana, pela riqueza, pela prosperidade, ela olhou atrás e acabou de desaparecer e tornar-se sal, uma pedra de sal. Muito hoje seguimos aquilo que bate nos olhos. Nós queremos igreja mobiliada, a igreja bonita, que tem todo o material. Eu quero te dizer, o problema de Deus não é a beleza da nossa igreja. Deus não olha que bate nos olhos. Deus sonda que está dentro do coração. Preocupe com o teu coração. Se preocupe com a tua vida. Não se preocupe com a beleza externa, mas se preocupe com a beleza interna. O interior é mais importante. O exterior um dia ficará. Que Deus te abençoe. Quero te dizer que Deus te ama. E Deus quer te alertar mais uma vez. Cuidado na cidade onde você vive. Procura saber a realidade daquela cidade. E se descobrir que você está mal, você busca Deus. O apóstolo Paulo disse: somos passageiros nessa terra. Nós vivemos como cidadão celestial. Essa terra onde vivemos, um dos apóstolos, um dos evangelhos disse assim: Deus detesta aqueles que amam o mundo. Aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Quer saber por quê? Porque a maioria das coisas que se conta aqui no mundo são coisas amaldiçoadas. Dá espaço no teu coração. Procura obedecer a Deus. Procura servir a Deus na verdade. Procura adorar na verdade e no Espírito. Procura fazer coisas segundo a vontade de Deus. Peça ao Espírito de discernimento. Não temos aparelho de medir capacidade da vida, estado da alma das pessoas, mas se orarmos, Deus há nos conceder, conhecer e descobrirmos qual é a pessoa verdadeira que você tem que se juntar com ele. Qual é a cidade? Alguns fogem do Congo para Angola, que acham em Angola onde vão alcançar a paz. Alguns saem de Angola para o Brasil, pensam que no Brasil não vai encontrar paz. Eu quero te dizer, a paz só se encontra, só se alcança na mão de Cristo. Em todos os cantos do mundo há problemas, há realidade, mas o que nos preocupe, conhecermos a Deus, obedecermos a Deus e fazer a sua vontade, esperar o tempo de Deus. Procura onde viver. Abacuque disse: eu ficarei no meu lugar até quando Deus ouvir a minha oração e responder. Que Deus te abençoe. Terminamos aqui os 20 minutos da nossa exortação. Eu quero te dizer que às vezes não podemos seguir aquele clima que se vive na cidade. Às vezes não podemos deixar se levar na realidade da cidade. Saiba que nós somos um filho destinado pelo Deus, somos filhos de promessa e temos uma promessa que nos espera. Não deixa desaparecer, não deixa se levar na emoção, porque Deus te ama e Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito que Ele tem é para te abençoar. Creia em Deus, confia na sua palavra e Deus vai te abençoar. Está dito. Que Deus te abençoe. E terminamos aqui. Vocês que estão nos acompanhando nessa manhã, subscreva nesse canal, continua ligado conosco e Deus vai te abençoar. Soberano Deus, Deus da graça, abençoa esta pessoa que nos acompanha na manhã de hoje e dê-lhe a sua vontade, que ele viva internamente segundo a sua vontade no Espírito, que ele venha buscar as coisas celestiais e que não se preocupe nas coisas terrenas. E abençoa toda a equipa que estava conosco. Em nome de Jesus Cristo. Aquele que tem problema, Senhor. Aquele que tem preocupação sem resposta. Senhor é o dono e o responsável
que tem resposta certa naquilo que nos inquieta. Abençoa a vida de cada um. Aquele que está doente recebe a sua cura segundo a sua vontade. Em nome de Jesus Cristo, oremos assim. Amém. Muito obrigado. Até já.